Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, sejam bem-vindos a essa temperatura hoje que está em torno de 17 graus, André. 15 graus, olha que delícia, gente. Eu acho ótimo. Aí eu já fico com o meu lenço agora, porque macaco velho sabe aonde ele coloca a mão, na cumbuca, né? Qual cumbuca? Eu já estou com o meu negocinho aqui para poder, se a coriza começar, ela não me pegar. Ontem tive a oportunidade de celebrar em Santo Antônio de Riacima, na festa do padroeiro daquela cidade, com o padre Diego Lacerda, a ele os meus cumprimentos e o meu agradecimento, como também a toda a comunidade paroquial. Caríssimos, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? João capítulo 21, versículo 15. João, capítulo 21, versículo 15. A pergunta, dando significado à sua origem. Simão, que é filho de João, e João, que significa filho da graça, Deus é graça, Deus é misericórdia. Então, Simão, filho do Deus que é misericórdia, tu me amas mais do que estes? E aí o comparativo. Tu me amas mais do que os outros? Gostaria de relembrar uma frase bem significativa quando Jesus em Betânia, segundo o Evangelho de João, estava lá e vem uma mulher e lava os seus pés com as lágrimas e os unge com perfume. E é dito: quem amou mais demonstra muito. Quem recebeu mais amor, quem é muito perdoado, entende e demonstra mais amor. Conseguem se recordar desse trecho? A pergunta é simples, a fala é simples lá. Criança não tem que se comportar como adulto. Fique à vontade, sua esposa também fica à vontade. Tranquilo, tá bem? Não se incomode. Os adultos prestam atenção em mim. Ela fica tranquila. Né, neném? É isso aí. Pronto, até porque ela andou bastante
sozinha. Então, pode pegar o close lá. Vocês permitem que pegue o close de vocês? Pode pegar. Andou lá do desembarque até aqui. E toda faceira eu vi. Quem recebeu, quem é muito perdoado demonstra muito amor. Quem não é perdoado, não é muito perdoado, não recebe muito, não demonstra muito amor. Eis a fala importante e a comparação a qual João apresenta como indagação a Jesus. Tu me amas mais do que estes? Diria até que seria a seguinte pergunta: tu sabes o tanto que foste perdoado e ao tanto que recebeste de amor? Tu sabes? Tu sabes mais do que todos os outros da tua indignidade ou mais das tuas limitações e da tua infidelidade? Tu sabes quem sois diante de mim? Tu sabes. Pelo que sabes, me amas mais do que estes, demonstras mais o amor diante daquilo que recebeste mais do que estes? O comparativo passa por uma compreensão de si e por uma compreensão daquele a quem é chamado a seguir. Olhemos para Simão, chamado Pedro. Ao longo de todo o panorama, um pequeno panorama dentro dos evangelhos. Iremos aonde fores. Irás aonde eu for? Ficarás comigo? Tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E assim acontece. Esse é Simão, filho de João. Simão, filho de João, é aquele que fala: és o Messias. Sim, o Messias, ele vai sofrer, morrer e ressuscitar ao 3º dia. Não, isso não te acontecerá. Ponha-te no teu lugar. Teu lugar é me seguir. Se fosse para eu seguir a você, você não estaria no lugar que você está. Ou você se faz discípulo e me segue, ou então saia da minha frente. Vá para trás de mim. Permitam-me voltar à pergunta. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Tu sabes mais do que podes oferecer do que estes, a partir do que experimentaste comigo? Não é simplesmente uma fala referente a amor. Não é simplesmente uma fala referente à amizade. Também não é somente uma frase romântica que nós possamos utilizar como se fosse das muitas frases românticas que escutamos em poesias, nas recitações de autoajuda contemporâneas, ou mesmo nas aparentes sentenças de inclusão e de respeito às pessoas. Não. Tu te entendes com mais responsabilidade do que estes, diante do que recebeste? É um pouco mais séria a pergunta, concordam? É um pouco mais exigente. Eis aqui, então, Simão, filho de João, não é o homem mais que está lá atrás. Diria até que hoje Simão não é somente um homem. Simão, ele é o ser humano. O ser humano que, de modo particular, tenha encontrado a Cristo, e nós o encontramos. Que ao longo de sua caminhada, em especial nesta caminhada da Páscoa, no ano da esperança, é chamado a olhar quantos traços do Senhor que fundamenta a sua esperança apresentou como horizonte vital para ele. Esse ser humano sou eu e você.
não é outro. Independente do sexo, independente da condição social, independente do país ou da língua, este ser humano somos nós, que precisa ter a compreensão do quanto ele, como filho do Deus que é misericórdia, do Deus que é amor, do Deus que é graça, reconheça aquilo que ele, de graça, no cotidiano da sua história, na sua caminhada até o dia de hoje, recebera e pudera experimentar daquele que é verdadeiramente amor. E mais do que simplesmente dizer que ama, diante da responsabilidade do dizer que se ama, porque a dizer que se ama é uma responsabilidade. Os jovens agora talvez tenham um costume, inclusive os mais maduros, me perdoem. A palavra eu te amo sai com tanta facilidade da boca das pessoas que nem param para perceber o que isso significa. Que seria exatamente assim: deixem-me tentar traduzir. Eu te amo apesar de seres insuportável. Eu te amo apesar de teres mau hálito. Eu te amo apesar de seres uma pessoa que, em seus momentos de raiva, me faz ter ânsias e desejos de estrangulá-lo. Eu te amo apesar da toalha molhada ou da chatice de não saber que eu quero simplesmente ficar quieto 15 minutos no sofá vendo a televisão sem assistir nada. Eu te amo apesar de que você em determinados momentos não para perceber quem eu sou e como estou. Eu te amo apesar de você trazer aquela pessoa que eu detesto para dentro de nossa vida, mesmo sabendo que eu a detesto, mas eu te amo porque eu sei que ela é importante para você. Eu te amo, não porque você é perfeito, mas eu te amo por aquilo que você significa na minha história e por aquilo que eu consigo ser com você. Eu te amo não pelo prazer que você me oferece ou pela beleza que você tem, porque os dois vão acabar. Eu te amo simplesmente porque eu descobri em você e com você uma nova cor para a vida que ultrapassa o fato de nós falarmos ou fazermos alguma coisa. Eu te amo porque você me completa no seu silêncio. E mesmo quando tento te arrancar na minha história, eu sei que alguma coisa ainda me falta, porque eu te amo. Bem, quando se ama, demonstra-se esse amor, e aí está o ponto-chave. Se Simão, filho do Deus que é graça e misericórdia, tem a pretensão de responder com afirmativa positiva e clara: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então que o teu amor seja correspondente ao tanto que foste perdoado, ao tanto que sabes que tenha recebido. Perdão, a conjugação do verbo ficou horrível, mas passa. Tem coisa pior que o pessoal acompanha na internet. Ai, tem coisa muito pior. Diante do fato de dizer que me ama, então, seja para mim naqueles com quem você convive. E quem são esses? Os cordeiros. Aqueles que você também não gosta. E que por um acaso estão nos bancos de nossas igrejas, das quais nós somos capazes de dizer: eu não vou à igreja porque as pessoas ficam assim, porque na igreja... Se você tem tempo para perceber o que os outros têm de defeito, talvez você deveria também ter tempo para se corrigir e não ser como eles. E ser lá o que eles não são. Sintetizando e concluindo. Simão, filho do Deus que é graça e misericórdia, tu me amas mais do que estes?
diante do que recebeste de mim, tu me amas mais do que estes? E Pedro, como ser humano, como no tempo presente somos capazes de dizer, eu amo a Deus de todo o meu coração, até com a balançadinha que eu fiz aqui agora. Eu te amo de todo o meu coração, do fundo da minha alma. Eu sou até capaz de cantar assim, a minha alma canta a ti, Senhor. Te amo. Bom, como todos nós sabemos, quando alguém diz que ama, a palavra do dizer que ama tem que estar acompanhada de atos concretos, não é? Eu te amo, mas te dou um tapa. No rosto, bem humilhante, na frente de toda a tua família, seja homem ou mulher. Eu te amo, mas eu te mato, porque você me abandonou. Ah, eu te amo, mas eu faço da sua vida um inferno quando você chega em nossa casa. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, demonstra. Então, demonstra. Apacenta os meus cordeiros. Espero que tenha traduzido um pouco da seriedade do que temos nesse diálogo. Porque quando voltamos novamente ao texto, tendo pulado as 3 vezes que as perguntas são feitas, e elas têm uma gradação, sim, uma gradação na compreensão do termo amor, e que não vou me ater nessa reflexão, porque já o fiz em outros momentos, eu quero com vocês olhar exatamente isso. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. O jovem, na nossa juventude, nós somos livres, nós fazemos o que queremos, achamos que o mundo não tem limites e nós queremos abrir as nossas asas, se assim as temos, ou então fortalecer nossas pernas e irmos longe. Mas vai passando o tempo, e falo de cadeira, não porque eu esteja velho, e não porque eu já tenha passado muitos anos, porque os meus 15 anos são recentes. Como de muitos aqui, né, gente? Isso, eu sabia que todo mundo ia entender o que é recado. Até quem está na televisão, quem está acompanhando pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelo YouTube, Instagram, entendeu. Nós somos jovens. Vivo platinado. Quando somos jovens, achamos que podemos fazer tudo e todo amor parece eterno, toda carícia parece fecunda, toda indignação parece justificada. Nossas receitas para falarmos como o mundo deveria ser são sempre novidades. Na sua força, muito pode fazer um jovem. Mas nós sabemos muito bem que a força e a vitalidade não significam conhecimento e engenhosidade. Com o tempo, a gente descobre que até para carregar uma cadeira precisa ser um pouco mais inteligente. Basta ter a primeira crise de coluna. Isso não é sinal de idade, é de desgaste. Agora, com o passar dos anos, nós não queremos muito ir a tantos lugares e a determinadas coisas. É geral. Alguns lugares não nos cabem, não porque eles sejam ruins, porque tudo é muito bom até experimentar o melhor. Quando fores velho,
Estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Mais do que simplesmente aqui falar e fazer a alusão à morte com que Pedro iria morrer, há algo tão existencial, tão significativo aqui. Pensemos bem, com o passar do tempo, quando nós assumimos o mínimo de responsabilidade da vida, nós fazemos o que queremos? Nunca! Porque quem faz o que quer é escravo da vontade. E com o tempo, a gente descobre que a vontade não pode reger a nós mesmos. Porque o cartão tem limite. Mais ainda, a gente precisa do emprego. Também da aposentadoria. Até quando tem gente que mete a mão e depois a gente vai pagar de novo. E isso é um detalhe importante. Com o tempo, a gente descobre que o problema não é o governo, não é o partido, é a cultura. Mas nós, que na nossa juventude achamos que poderemos mudar tudo, me lembro de 2013, aquela marcha bonita que foi feita com tantos jovens por todas as cidades do país que deixaram a presidente de cabelo em pé. Agora, muitos deles que foram para as marchas... Deixa eu pegar enxugar meu veneno. Contribuem para coisas vergonhosas no nosso país. Porque é uma cultura. Quando somos já maduros, nós não fazemos o que queremos, só porque queremos. Nós fazemos aquilo que é mais importante. E fazer o que é mais importante, com responsabilidade, é liberdade. Então, voltando àquele pequeno versículo, que é o primeiro e que tem uma cadência ao longo de todo o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 19, colocaria essa pergunta, não como Simão, mas coloque o seu, o meu. Deixe que a minha parte eu cuide da sua. Coloque o seu nome. Fulano, filho do Deus que é graça, que é misericórdia. Tu me amas mais do que estes? E lembremos-nos daquele trecho. Quem muito foi perdoado demonstra muito amor. Perceba quantas vezes você disse, sim, Senhor, te amo. Ou que disse que o Senhor é relevante na sua história, na sua vida, que sem Ele nada você pode fazer, e por aí vai. Eu não vou entrar nessa circunstância, mas faça essa reflexão. E quantas vezes você demonstrou isso concretamente na sua igreja, como comunidade de fé, inserido lá, apesar de... Porque todos nós temos nossos apesares de. Eu te amo apesar de. É nessa hora que a gente vê uma cabeça caindo assim, a outra vindo encontrar. E eu vi. E quantas vezes você demonstrou que amava? E quantas vezes você realmente demonstra que ama a Ele? Porque palavras, só palavras, não significam nada. E a fé cristã não é de palavras. A fé cristã é marcada pela palavra que se torna carne em nós. Então, pense o seu nome. Tu me amas mais do que os outros?